Opa, tá filmando? Tá filmando? Eu tô de boné. Eu tava de boné semana passada. Hoje eu tô gravando isso no mesmo dia. Mas vocês viram semana passada soltar o cabelo. Porque eu quero ser mais parecido com Jesus. Porque Jesus certamente não tinha condicionador na sua época. Cartas à Igreja, Romanos capítulo 15. Nós que somos fortes temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Quer dizer, em vez de fazer o que dá na telha e que nos deixa felizes, simplesmente nos ter como prioridade, consideramos os outros mais importantes do que a nós mesmos e levamos em conta o dever de suportar os fracos, porque suportar o fraco é o dever do forte. Portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele. Você já teve a experiência de escutar alguém contando por horas ou por um longo tempo, né? Um testemunho de como encontrou Jesus. E às vezes tem umas bobagens muito loucas no meio. Você tá pensando, A gente tá tem um rapaz que vem aqui na nossa célula, né? Ele é americano. A gente tá num projeto aqui, né, missionário, alcançando os gringos. E ele recentemente, né, veio para Jesus, então ele é um neófito, ele é muito doido, mas ele contando pra mim, né, como que ele veio parar aqui em casa, começou numa história e começou no bar, entendeu? Com Deus falando com ele no bar, e era muito na pegada de, cara, eu vi esses números, eu vi um tijolo que tinha esse número, ele me contando, muita espiritualidade e pouca maturidade, mas aos poucos, né, ele está entendendo. Outro dia a gente riu muito que ele falou, meu irmão, se eu continuasse vendo esses sinais agora, sabendo o que eu sei, eu viria perguntar pra vocês se é bíblico isso, e a gente, olha... Muito bom. Mas a gente não quer tirar o entusiasmo. Então, na verdade, isso é uma bobagem, né? Tipo assim, não é que a gente tá cultivando uma mentira. É que a gente tá permitindo a imaturidade do imaturo para que haja crescimento sem desanimar. Com o tempo que ele passou aqui, ele já entende que não é bem assim. Mas primeiro ele precisou ficar. E ninguém precisou mentir. Só não despedaçaram ele. Não sei se tá fazendo sentido. Não é que falta confronto. Confronto teve muito. Primeiro de hoje o cara nunca mais ia voltar. Porque ele encontrou Jesus na vida do sujeiro, ele achou que a sujeira tava ok, foi um momento que eu, senta aí, vamos conversar. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, as ofensas do que te ofendiam caíram sobre mim, porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que unânimes e a uma só voz glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é o dever do forte ter a maturidade que o fraco não tem. É o dever do maduro ter a maturidade que o imaturo não tem. E assim, nós caminhamos no lugar extraordinário porque a força de um compensa a fraqueza de outro. A gente vai se suportando. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Amém? Você não está feliz de ter sido acolhido por Cristo? Né? De ter sido amado quando você era um inimigo? De que Cristo foi forte pelos fracos? Então, que sigamos o exemplo de Cristo Jesus na vida dos outros. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo da circuncisão por causa da fidelidade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei hinos ao teu nome. E diz ainda, alegrai-vos gentios juntamente com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor todos os gentios e louvem-no todos os povos. E outra vez, Isaías também diz, surgirá a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reger os gentios. Nele, os gentios colocarão a esperança. Que o Deus da esperança vos encha de toda a alegria e paz na vossa fé, para que transporteis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Né? De novo, a Epístola aos Romanos, na verdade, quase toda a literatura paulina tem muito esse linguajar, né, dos judeus e os gentios. A gente está vendo muito isso, mas o fato é, isso foi altamente profetizado ao longo das Escrituras, que os gentios colocariam a sua esperança no ramo de Jessé, a raiz de Jessé. E esse é Cristo. Meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já estáis cheios de bondade, plenamente suprido de todo conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Mas em parte vos escrevo mais francamente para vos lembrar de algumas coisas por causa da graça que me foi concedida por Deus, para ser um servo de Cristo Jesus entre os gentios, servindo ao Evangelho de Deus como sacerdote, para que os gentios sejam aceitáveis a Deus como oferta santificada pelo Espírito Santo. Portanto, tenho motivo para me gloriar em Cristo Jesus, nas coisas pertinentes a Deus, porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo tem feito por meu intermédio, para a obediência dos gentios em palavra e ação, pelo poder
poder de sinais e prodígios no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Desse modo, esforcei-me por anunciar o Evangelho não onde Cristo já havia sido proclamado, para não edificar sobre fundamento alheio. Pescar em aquário não é o ideal, nem o certo, nem o bíblico. Pelo contrário, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram entenderão. É por isso que muitas vezes tenho sido impedido de chegar até vós, mas agora, não tendo mais o que me detenha nessas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de visitar-vos, eu farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e ser encaminhado por vós para lá, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. Mas agora vou para Jerusalém para servir aos santos, porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Caia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios participarem das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo concluído isso e certificando-me que receberam esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. E bem sei que quando vos for visitar, chegarei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas vossas orações, em meu favor diante de Deus, para que eu fique livre dos rebeldes na Judéia e para que esse meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, a fim de que pela vontade de Deus eu chegue até aí com alegria e possa recobrar as forças entre vós. Que o Deus da paz seja com todos vós. Amém. E aí, semana que vem, a gente vai terminar o 16º capítulo, as exortações finais, e falar um pouquinho, né, sobre o geral, nossa interpretação aqui geral do livro. Mas é muito interessante, né, quando a gente sai desses momentos de mera instrução e percebe a vida relacional, né, nessas cartas à igreja. É interessante ver pessoas reais, lugares reais, e ver a mágica da igreja acontecendo, mesmo tanto tempo atrás. Histórias reais. É algo lindo ver essa organização, e é bacana a maneira como Paulo se desdobra, realmente o gigante do evangelho, pela dedicação. A gente tem que lembrar que escrever uma cartinha, né, e recordar isso em papel e enviar isso lá atrás era tipo comprar um carro hoje. A maneira que Paulo se desdobrou para fazer isso acontecer não é brincadeira. Graças a Deus a gente tem toda essa boa dose de instrução eclesiológica inspirada pelo Espírito Santo, né, recordado em papel, né? Graças a Deus por isso. Eu tenho gostado muito, né, de nessa série lembrar, né, uma das boas coisas a se lembrar é que igreja, né, o que a gente está vivendo não é um projeto de hoje. Nós não estamos aqui ardendo um novo fogo ou um novo clubinho, nós estamos aqui para continuar ardendo a velha chama que Cristo acendeu sobre os seus apóstolos, e geração após geração tem sido transmitido com fidelidade. Então, lembre-se do rolê, né, que você faz parte. E nesse mesmo espírito, né, que nós falamos aqui, nesse mesmo espírito de Paulo, de querer pregar onde não foi pregado, né, anunciar onde não foi anunciado, né, que seja também o nosso coração de buscar as pessoas que ainda não foram alcançadas pela mensagem do Evangelho. Deus abençoe. A gente se vê no próximo vídeo e último episódio em Romanos. Deus abençoe. Até a próxima.